O Face Luiz Evandro Conze já está aparecendo a nossa amiga Emanuele, que é psicóloga e também coaching. Nós vamos falar de um assunto muito importante aqui nas ondas do rádio para você que está acompanhando a nossa programação. Emanuele, boa tarde, tudo bem com você? Boa tarde, Luiz, tudo bem? Que honra ter você de volta no programa. Nós tivemos uma entrevista com você nas ondas do rádio, foi o ano passado. Né, você veio falar um pouco da sua especialidade, né? Sim, isso mesmo. Muita gente ficou interessada nesse assunto de coach infantil. Porque nós ouvimos hoje falar muito do coaching, né? Mas dessa especialidade coaching infantil, conta pra gente, você é a única aqui na cidade, né? Sim, é um método novo, né? Então, assim, a gente ouve falar sim, mas é do coach de adultos, né? O coach infantil, ele é novo, eu tô trazendo uma novidade pra cidade, para ajudar as famílias a se darem melhor com seus filhos, né? Então, os pais, os cuidadores que estão com dificuldade em lidar com a relação com suas crianças, tô aí para estar podendo ajudar essas famílias. Você fez uma formação específica em Kid Coach. O que trata o Kid Coach? Qual que é a função principal de um Kid Coach? Sim, então, o Kid Coach, ele ajuda, né, as famílias que estão com alguma dificuldade em relação a comportamentos dos seus filhos. Então, crianças que fazem muita birra, crianças mal educadas, crianças arrogantes, crianças que estão com problema de autoestima, crianças que estão sofrendo bullying na escola e não estão sabendo lidar com isso, né? Muitas vezes não querem nem mais ir para a escola. Então, o coach, ele é um método, né, que ele tem o objetivo de tratar uma situação. Então, por exemplo, nós vamos definir junto com a família qual que é a situação que está causando transtorno, está trazendo uma desarmonia para essa família e a gente vai tratar isso. Como ele é um método, ele tem início, meio e fim, né? Então, ele tem um prazo determinado para acabar, que fica em média entre 10 a 14 encontros. Entre 10 a 14 encontros. Isso. Você, mãe, que nos acompanha agora, e pai também, né? Então, os pais, digamos assim, né? Tem uma certa dificuldade em educar os filhos, né, Emanuele? Essa situação de educar os filhos no dia de hoje, nós até estávamos conversando fora do ar sobre isso. É um pouco diferente do que a educação do passado, né? Sim, muito diferente. Mudou muito, né? E as pessoas que têm dificuldade, às vezes a criança, né? Uma criança teimosa, uma criança que, infelizmente, ela tem situações repetitivas, que chega a irritar os pais em determinada situação. Tem gente que dá vontade de esganar a criança. Exatamente, né? Já quer bater, porque já tá arrancando os cabelos, porque não tá dando conta da situação, né? Então, assim, o método, ele vem justamente para ajudar os pais a não precisarem ir para as vias de fato, né? Não precisar bater, não precisar ficar arrancando os cabelos. Então, tá lá na hora do almoço, o pai tá arrancando o cabelo, não tá aguentando, porque o filho não para quieto na mesa e tá jogando comida para um lado e tá jogando pro outro. Manda para a escola, aí manda organizar os materiais e aí não vai, fica aquela dodainha, né? E é aquela famosa questão, eu já falei uma, já falei duas, na terceira eu não aguento mais não, na terceira eu vou lá e eu já passo dos meus limites. Então, assim, até para ajudar os pais nessa questão, porque gera um estresse muito grande, né? Um desgaste muito grande para os pais e também para os filhos, porque os filhos ainda estão com dificuldade de lidar com isso, então o método, ele vem para ajudar os pais nessas questões. Nós queremos até, inclusive, estamos ao vivo agora também já pelo Facebook, Luiz Evandro Conze. Estamos também pela página Nas Ondas da Web e essa entrevista vai subir também para o nosso canal do YouTube, tá? Que agora tem mais essa novidade. O canal do YouTube é Nas Ondas do Rádio, nós vamos subir ela depois, tá, gente, da transmissão. Você que está acompanhando a gente, tiver alguma dúvida aí, né? Um abraço para Dani Ferreira, Nilde Franco, a Mercedes Costa, a Alexandra Cardoso, essa turma toda que entrou aqui acompanhando a gente agora na live, ó. A Nilde, a Rosângela, o Alexandre, José, muito obrigado a vocês, a Mercedes. Vamos fazer o seguinte, a Emanuele, gente, nós vamos ter aqui agora direto, né, a partir de hoje. Sim, toda semana. Vamos ter toda semana dicas, ela vai falar de alguma coisa em áudio, em textos aqui no programa, e vamos falar sobre a especialidade dela. E nós vamos combinar, não sei se vai ser uma vez por semana, ou se vai ser uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, vai depender da disponibilidade dela. Nós vamos ter esse quadro, batendo um papo com a Emanuele,
sobre a especialidade em lidar com criança. Wellington Luiz, muito obrigado, meu querido. Boa tarde para você. Obrigado aí pela presença também. Obrigado, Gleidson de Mariana. Obrigado a todos vocês que estão chegando. Porque nós sabemos, Emanuele, que é difícil realmente. Uma criança, ela pensa completamente diferente de nós adultos, né? Sim. Completamente diferente. E outra coisa que eu queria que você destacasse para a gente, a importância da sua formação como psicóloga. Porque você não só é kid, coach, como primeira psicóloga. Sim. Então você entende o comportamento do ser humano e especializou no comportamento da criança. Isso mesmo. Né? Então você, mãe, você, pai que nos ouve, você está com consultório onde, Emanuele? Então, eu atendo lá na Ortho Center, né? E aí eu atendo crianças, adultos e também atendo adolescentes. E aí, como eu estou lá no consultório, vocês podem estar ligando para lá, para estar marcando consultas, ou diretamente pro meu celular também, me chamando no WhatsApp. Como eu vou estar aqui toda semana também, gente, se vocês tiverem alguma dúvida que gostaria que eu respondesse no ar, pode mandar para o Luiz Evandro, pode mandar para mim e eu vou respondendo para vocês essas dúvidas durante a semana. Porque às vezes tem alguma dúvida, manda para a gente. Que Sim, você, surge na hora, né? Lá, né? Na sua opinião, qual é o assunto mais delicado hoje que você encontra lá no seu consultório, por exemplo, né? Que é o consultório dela, gente, é junto lá com o consultório da Coluna, do Dr. Luiz Carlos Miranda. É no mesmo espaço, no mesmo prédio, olha que legal. Isso. Então vale a pena, é ao lado ali do King Burger, no centro da cidade, não tem erro, você que está em Lafayette, Ouro Branco, São Brás, tem a sua criança, está com algum problema, precisa de resolver, faça isso, não espere a situação piorar. A Emanuele está aqui para te ajudar a contornar essa situação e você ter uma boa convivência com o seu filho, porque não é, Emanuele? Sim, até porque, né, Luiz, o que acontece? Enquanto tá criança, a gente consegue ensinar, a gente consegue moldar. E aí a gente consegue fazer com que essa criança cresça um adulto mais saudável, né? Mais preparado para as frustrações da vida. Porque o que a gente encontra demais no consultório é os filhos que não sabem receber não. E os pais com dificuldade de falar não. Porque hoje nós temos uma realidade que é diferente dos nossos pais que cuidavam da gente, né? Que não trabalhavam fora. Às vezes só o pai trabalhava e a mãe ficava em casa cuidando. Hoje, a nossa realidade é completamente diferente, né? Hoje nós temos as mães, os pais estão fora de casa, então os filhos estão sendo criados por outras pessoas. E aí, como forma de suprir isso, o que os pais acabam fazendo? Dando um presente, porque querem suprir a presença que eles não puderam ter durante o dia. Você acha que às vezes, por exemplo, Manuel, eu até questionei sobre isso com uma pessoa também. Às vezes a pessoa vai enchendo a criança de presente, de brindes, de um monte de coisa para tentar suprir alguma situação, e aquilo é perigosíssimo, né? Eu conheço uma história, um caso, que a criança tem muitos brinquedos, muitas situações para se divertir, mas ela se sente sozinha. Sim, sabe por quê, Luiz? É o famoso caso do seguinte, né? Os pais às vezes falam assim, mas eu dou tudo pro meu filho, esse menino tem tudo, tem roupa, tem brinquedo, tem a melhor escola, mas não tem o principal, afeto e amor. Né? Então, crescem adultos que têm um vazio, que não conseguem lidar com as questões, porque os presentes, né, eles não suprem as questões afetivas, né? Claro que uma criança gosta de ganhar presente, lógico, né? Mas o que está para além disso é o afeto, é o cuidado, é o carinho, porque são essas lembranças que vão ficar marcadas quando ela for uma adulta. Então, você, pai, mãe, pensa quando você era lá criança, como é que era com seus pais? O que você traz disso? Como é que era esse cuidado? Ficou alguma marca para você, alguma lembrança? Porque assim, né? A gente vê adultos traumatizados que precisam hoje lidar com questões que não foram tratadas na infância, né? Por essa distância dos pais, às vezes, né? E muitos pais hoje, o que eles fazem? Eles tratam os seus filhos, né? Eles educam de acordo com o que aprenderam. Natural, né? Só que o que acontece? A educação mudou demais, os tempos mudaram, que era igual a gente estava conversando, não é a mesma coisa, né, de 30, 40 anos atrás. Sim. E a gente precisa se adequar a isso para dar conta, porque hoje, infelizmente, o que a gente está vendo é os adolescentes se perdendo. E aí, quando a gente cuida das nossas crianças, a gente evita esse tipo de problema. É importante demais chegar nessa conclusão, estar com você, né? Porque o pai vai aprender muito. Às vezes, com você lá, ele pode também tirar algumas questões do que ele viveu no passado com os pais dele, né? Que está atrapalhando ele na educação do filho,
né? Isso tudo pode acontecer. Exatamente. Inclusive, né, no método Kid Coach, tem até a parte de orientação de pais. Porque o que eu presencio muito dentro do consultório é os pais que têm dificuldade de falar o não para a criança também. E eles têm bloqueios e eles não entendem por quê. Alguns momentos nós percebemos que é porque recebeu tanto não lá atrás quando era criança, era privado de tanta coisa, que hoje quer dar tudo pro filho, que é o caso até de presente. Então, por exemplo, se quando você era uma criança que os seus pais não tinham condições financeiras, às vezes, né, de te dar aquilo que você tanto queria, você hoje que tem, o que você prefere fazer? Não, eu vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. Mas nesse tudo que você não teve, onde está o amor? Onde está o afeto? Né? Exatamente. Emanuele, muito obrigado pela tua presença, tá? A gente poderia conversar mais tempo aqui, mas nós vamos ter tempo para falar durante agora as nossas entrevistas, essa sua participação mais constante no programa. As pessoas que desejam o seu consultório, encontrar com você, tirar dúvida, como é que faz? O endereço? Então, eu tô lá na Ortocenter, né? Que tá ali bem no centro, acho que todo mundo conhece, né? A Ortocenter é conhecidíssima, né? É, referência, né? Referência, o consultório da coluna. Isso mesmo. E também vocês podem me encontrar pelo meu WhatsApp, né? Que é 99487-6157. Vamos repetir, 9487-6157. Tá, qualquer coisa vocês ligam lá na consultório também, é 3731-3960. 3731-3960. E vocês pedem para... Eu quero saber um pouco mais sobre essa questão da psicóloga que é Kid Coach aí. Está com dificuldade de Kid Coach? Fala assim, eu quero conversar com a Emanuele sobre a psicóloga de criança. Isso. Tá? De criança, eu quero saber aí como fazer, porque isso é muito importante. Vá por mim, não espere passar. Você que está me ouvindo agora, às vezes está pensando, esperando, não espera. Procure, porque você com certeza vai conseguir educar melhor o seu filho. Com e certeza. Nessa questão toda, fica uma vida mais saudável entre família, né, Emanuele? Sem dúvidas, né? O que os pais ganham com isso, de melhor relacionamento com os filhos. Os próprios filhos, você vendo a harmonia dentro de casa, um sorriso. Porque para um pai, o que é um sorriso, né? De uma criança, né? É muito importante. Então, você vendo seus filhos bem, a família bem, ela cresce bem, um adulto saudável, preparado para lidar com as questões da vida. Recebemos aqui Emanuele Fernandes. Gente, eu falei, ela vai ser a nossa super nani. Viu, Emanuele? Você vai ajudar essas mães agora a como fazer, como comportar com as crianças. Vamos junto. Vamos junto transformar a educação. Transformar a educação. Emanuele é a nossa super nani do programa, tá bom, gente? Nossa aqui de coach aqui. Um grande abraço. Obrigado. Dá um tchau pra turma aí. Tchau, sim, gente. Obrigada. Entrevista disponível também a partir de agora no YouTube, na nossa página nas ondas da web e no perfil pessoal Luiz Evandro com Z 91.3 FM. Você pode sintonizar também.